Olá, pessoal! Vamos hoje concluir o capítulo 8, cujo título é A Habilidade da Língua. E o subtítulo do capítulo 8 é O Poder das Palavras Cheio de Fé. Esta poderia ter sido uma história muito diferente. Imagine se tivéssemos dito: bem, é a vontade do Senhor. Se Deus não fizer nada, ele morrerá. Graças a Deus, Jesus disse que você pode ter o que diz. Sendo assim, por que não aprender a dizer o que se deseja e não o que parece existir? Lembre-se de Marcos 11, 23 e 24. Se alguém crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Esse é o poder das palavras cheias de fé. Eu simplesmente falei com ousadia em oração os resultados desejados e por ter falado de forma tão ousada e enfática, isso fez com que muitas pessoas concordassem com as minhas palavras. Jesus disse: se dois dentre vós sobre a terra concordarem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. O presidente daquela sessão provou que creu dizendo isso a toda a família. Ele realmente creu no seu coração. Foi a abundância de fé no seu coração que fez com que ele falasse, quando a família havia desistido da criança. Quando você falar com mais ousadia, mais pessoas concordarão com você. Subtítulo: As palavras cheias de fé ativam a fé de outros. As palavras cheias de fé ativam a fé de outros que está doente ou inativa e farão com que ela seja liberada. Há poder criativo liberado quando você proclama com ousadia coisas que estão em concordância com a palavra de Deus, fazendo outros liberarem a sua fé. Subtítulo: A fé reside no Espírito. Observe com muita atenção o que aconteceu em Atos 14, do verso 8 ao 10. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar que Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Paulo percebeu pelo Espírito de Deus que o aleijado tinha fé suficiente para ser curado. A fé não estava no homem físico. Ela não opera através do físico. As palavras que Paulo disse eram poder criativo. Elas eram palavras espirituais inspiradas pelo Espírito de Deus. Ele as disse ao homem interior, pois se estivesse falando a mente física do homem, teria de explicar-lhe que ele realmente tinha fé. Mas no homem espiritual é onde a fé habita. As palavras físicas seriam usadas para falar ao homem físico. As palavras que Paulo disse não fariam sentido algum para o intelecto físico. Palavras espirituais e cheias da vida do Espírito não são de autoria do homem, mas de Deus, mas elas foram ditas por Paulo. Apruma-te direito sobre os pés. Agora você entende que ele está falando ao homem interior, ao homem espiritual. Teria sido inútil dizer ao homem físico para se levantar. Ele nunca teria andado. Seu intelecto sabia que fisicamente ele não poderia fazê-lo se isso pudesse ser feito fisicamente pelo próprio homem. Você sabe que ele não teria permanecido naquele estado. Mas isso estava além de sua capacidade física e mental. A capacidade de vir dos seus recursos espirituais, do homem espiritual dentro dele. Quando as palavras foram recebidas no seu espírito, ele saltou e andou. As palavras espirituais liberadas no espírito dele liberaram poder espiritual no seu corpo físico. A capacidade criativa das palavras espirituais foi formada no espírito do homem e produziu resultados físicos. Subtítulo: A fé precisa ser liberada. Em Atos capítulo 9, verso 34, Pedro falou a um homem que estivera acamado por 8 anos. Ele não orou por ele, nem disse a ele que se lembraria dele em oração, como costumamos fazer. Pedro falou ao homem espiritual:
Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Essa era uma tarefa impossível para o homem físico, mas as palavras de Pedro penetraram mais fundo que o físico. Sua língua formou palavras espirituais, poder criativo que incendiou a fé que estava reprimida no homem espiritual e nunca havia sido liberada em forma de ação. Querem, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Tiago 2,20. A fé que não é liberada em ação é como a gasolina em um motor que não foi ligado. Não produz energia alguma. Em Tiago capítulo 3, verso 6, a palavra diz: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Em outras palavras, a língua no estado não domado é um fogo e um mundo de iniquidade, e o fogo que está na língua vem do inferno. A humanidade natural não pode domar ou controlar o fogo que está na língua, mas graças a Deus, Jesus veio, fez provisão para essa língua ser não apenas domada, mas também incendiada pelo fogo do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3:16. E aparecerão distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Atos 2:4. Subtítulo: Homens naturais tornam-se sobrenaturais. Duas coisas maravilhosas aconteceram àquelas 120 pessoas no dia de Pentecostes. Em primeiro lugar, elas nasceram de novo. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, verso 3. Homens naturais tornam-se homens sobrenaturais. Jesus disse que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. O vinho novo precisa ser colocado em odres novo. Eles se tornaram novas criaturas. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5:17. Homens sobrenaturais que nunca existiram antes nesse estado de justos. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo Coríntios 5:21. Agora, não eram mais pecadores salvos pela graça, mas novas criaturas em Cristo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Não mais totalmente sujeitos à sua capacidade natural. Em segundo lugar, eles foram batizados no Espírito Santo e com fogo, Lucas 3,16, e falaram em outras línguas conforme o Espírito lhe concedeu que falassem. A língua que havia sido um mal ingovernável, cheia de veneno mortal e incendiada pelo inferno, agora havia sido incendiada pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus veio para habitar no espírito dos homens. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que possa permanecer convosco para sempre. João 14,16. E eles se tornaram homens sobrenaturais, nascidos de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, do verso 1 ao 4.
Esses são homens que vencerão o mundo e terão domínio sobre as circunstâncias da vida, que ousarão falar como Deus falou. Homens com línguas de fogo, homens que ousarão dizer a um homem que fora um aleijado, sem esperança por 40 anos, que nunca havia dado um passo em toda a vida: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com os dedos e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Atos 3, do verso 6 ao 8. A língua de Pedro, agora incendiada pelo Espírito Santo, havia se tornado uma força criativa, liberando a habilidade de Deus. Subtítulo: A morte e a vida estão no poder da língua. As palavras da sua boca e a meditação do seu coração precisam ser aceitáveis aos olhos do Senhor. Deveríamos confessar: não permito que nenhuma palavra torpe saia da minha boca, mas somente a que for boa para edificação, que possa transmitir graça aos que ouvem. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Provérbios 18, 20. A versão amplificada diz: o ser mortal do homem será cheio do fruto da sua boca, e com a consequência das suas palavras ele será satisfeito, quer seja boa ou má. Provérbios 18, 21. Diz: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Na Bíblia amplificada diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que se deixam levar por ela comerão o seu fruto, para a morte ou para a vida. O que guarda a boca conserva a alma. Provérbios 13, 3. Agora, Tiago 3, 6 diz isto sobre a língua: é posta ela mesma em chamas pelo inferno, está cheia de veneno mortal. Ela pode matar você ou pode liberar a vida de Deus no seu interior. E aqui terminamos o capítulo 8. Até o próximo vídeo, gente.